E vamos direto abrir com a nossa série Ansiedade é Preciso Parar. Hoje nós vamos mostrar um caso de alerta que ainda não tem diagnóstico médico, mas que já traz alguns prejuízos para a vida de uma adolescente. E eu já adianto o agradecimento à família da Geórgia, que topou expor o problema aqui para o Ver Mais. Veja como é importante conversar, seja em casa ou na escola. Eu comecei a suar, comecei a sentir muito calor, comecei a chorar demais. Pode não ser aquela ansiedade mais rigorosa, mas ela existe, ela tá aí, ela tá presente, né? Eu tentar me cobrar menos, porque é melhorar esse negócio de decepção que eu tenho, porque realmente meus pais nunca me fizeram me sentir que eu decepcionei eles. Geórgia tem 13 anos. Foi no colégio há pouco tempo que a ansiedade foi detectada. A professora me falou que eu estava muito ansiosa porque eu me atropelava muito para falar. Eu falava muito, eu era muito grossa com os meus colegas, eu ficava irritada muito fácil com eles e que eu ficava muito nervosa para a prova e que ela meio que me falou sobre isso. E quando a Cris me ligou para conversar, para falar da questão da ansiedade, eu ainda falei, mas ela é ansiosa? Porque às vezes a gente confunde. Confunde com uma talvez mais braba, talvez mais dona da palavra, aquelas coisas assim, que tu percebe, que foi uma percepção que a gente sempre teve, mas não tanto a questão da ansiedade. E aí eu disse, tá, Cris, mas me explica então um pouco melhor. A professora explicou, a família entendeu, conversou mais e até detectou alguns outros sinais. O atropela para falar é algo que ela tem desde muito pequena. Ela vai falar, tanto que às vezes a gente dizia para ela, para, calma, respira para falar, porque ela realmente atropelava. Naquele afã daqui a pouco de falar e se fazer entender, enfim. Ela sempre foi uma criança tranquila, só que sempre foi de se impor, assim, de ter a opinião dela. E isso foi uma coisa que desde pequena a gente trabalhava com ela, de conversar, de chegar e, né, deixa os teus amigos também exporem as ideias deles, deixa os teus amigos falarem, né? E talvez com a adolescência isso tenha se potencializado um pouco, né? E às vezes se potencializa e por questões da adolescência não sabe lidar direito com a situação. Nas minhas crises, pelo menos quando eu percebo, eu choro muito e eu começo a me perguntar por que eu tô chorando. Porque, tipo, é um motivo muito bobo por eu estar chorando. É um motivo que não tem sentido. Como por exemplo? Eu não ter conseguido entender uma matéria de matemática. Me deixou extremamente nervosa, me deixou extremamente frustrada, irritada, triste por eu não estar conseguindo entender. Então eu comecei a chorar muito, comecei a tremer, a me perguntar o porquê que eu estava chorando, por que eu estava me preocupando com uma coisa tão boba, porque eu ainda estou no 8º ano, então não era para eu me preocupar com uma coisa assim. Eu comecei a suar, comecei a sentir muito calor, comecei a chorar demais. Apesar de não ter um diagnóstico médico, o alerta do colégio já serviu para uma boa reflexão. A menina conseguiu identificar o que leva a essa preocupação excessiva. Sobre esse negócio de eu me cobrar muito com nota, de eu não querer decepcionar meus pais, porque é um problema que eu realmente tenho e eles sempre falam que eu não preciso ter, mas eu realmente tenho. Sobre esse negócio de eu atropelar muito, de eu ficar muito nervosa, de eu ficar muito irritada. A irritação da Geórgia vinha quando alguma coisa saía diferente do que ela achava que era o normal ou o certo. Era tipo, o professor tinha acabado de explicar e eles não prestaram a mínima atenção. Tipo, a professora estava lá e eu estava prestando atenção, eu estava lá ouvindo o que era para fazer e eles... Um segundo depois que o professor terminou a explicação do que era para fazer, eles perguntaram o que era para fazer. E eu ficava muito nervosa, eu começava a berrar, tipo, como assim vocês não estão entendendo? Por que vocês não estão prestando atenção nisso? E aí eu explicava para eles, aí, tipo, depois eu falei, entendeu? Aí eles falavam, tá, entendi. E aí eles começavam a fazer. E eu gritava bastante com eles.
A gente conversa muito, eu continuo conversando muito com ela, a gente conversa bastante. E se nós julgarmos, eu e ela, junto com a família, necessário que procurar a ajuda de algum profissional, isso vai acontecer. Né? Eu acho que a conversa familiar, ela é extremamente importante, ela tem que acontecer e que os filhos nessa conversa eles se sintam confortáveis em te contar, em falar, e ela tem isso. E ela também tem a coisa de que se ela se sentir realmente necessitada de uma ajuda mais profissional, e se eu achar que eu não vou conseguir dar conta, a gente procura. Né? Eu acho que isso é importante, é procurar, é não negligenciar a situação, achando que às vezes é só coisa de adolescente. Por enquanto, é no próprio colégio que Geórgia e a família encontram uma grande ajuda. Ela tem aulas da Escola da Inteligência, programa do psiquiatra e pesquisador Augusto Cury. A gente conversa sobre se colocar no lugar do outro, sobre ter paciência, sobre olhar para o próximo, sobre conversa, tipo, sobre o que você está fazendo no mundo nesse momento. Essas coisas, é bem legal. Às vezes as conversas, eu choro bastante nas aulas. Depois que ela começou com a Escola de Inteligência, eu tive duas percepções muito fortes nela. Uma, essa questão de se abrir mais com a família, de conversar, e a outra, de controlar um pouco mais os sentimentos dela. Que importante. Né? Ela consegue hoje se controlar mais, talvez ter uma percepção, ter essa inteligência emocional assim para trabalhar isso. E isso é muito importante, porque isso foi algo novo e isso é para a vida. A gente aprender a lidar com isso é muito importante. E em relação às notas? Eu tentar me cobrar menos, porque é melhorar esse negócio de decepção que eu tenho, porque realmente meus pais nunca me fizeram me sentir que eu decepcionei eles. Tanto é que eles sempre falaram que têm orgulho de mim, mas isso é uma coisa que parece que não entra na minha cabeça. E acho que tentar melhorar isso seria o primeiro passo, depois as notas, a questão de nota, sabe? Agradecendo mais uma vez a Geórgia, né, e a mamãe ali, né, a família toda, né, que nos permitiu ter um pouquinho de acesso a esse caso, né, e para a gente dar sequência ao assunto, hoje está conosco a psicóloga Karine Luza. A Karine prestou bastante atenção aqui na reportagem com a gente, né, Karine, para a gente detectar e falar desses pontos, assim, que são comuns em vários adolescentes e várias crianças também, né. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. O que desse caso da Geórgia ali, né, que a gente estava comentando que tem outros casos também, o que chama mais atenção, o que é mais comum hoje entre adolescentes e crianças também? Então, o que a gente percebe, assim, de forma geral, nas pessoas, mas na criança e no adolescente em específico, é muito essa cobrança, né? Querer cumprir com uma expectativa que ninguém colocou para ela. Então, a família, como ela disse, em nenhum momento a família cobra dela esse perfeccionismo todo, mas ela faz uma cobrança excessiva para ser perfeita, para não decepcionar, como se em algum momento, se ela não fosse tão bem assim na escola, os pais fossem ficar decepcionados. Muito pelo contrário, eles iriam ajudar, iam tentar entender, também não ao extremo de tão mal, né? Mas ela não precisa dessa cobrança. Então, eu vejo assim que as crianças e os adolescentes vêm muito com papéis invertidos, eles querendo assumir o papel de adultos na família, de fazer aquilo que é competência do adulto ou de uma vida adulta já na infância ou na adolescência, o que acaba perturbando demais e aí gera um sintoma de ansiedade que parece ser uma ansiedade generalizada, que é o que ela tem, né? Uma preocupação excessiva e incontrolável com várias esferas da vida. Você falou em perfeccionismo, tem um outro ponto ali que chegou até a ser engraçado quando ela disse que ficava brava com os colegas, porque a professora tinha acabado de falar e eles perguntaram o que tinha sido, né? E disse que ela explodia com eles ali. Isso. Essa intolerância de aceitar o outro, né? O pensamento dela está tão acelerado, captando tão rápido aquilo, que ela perde a empatia com o outro, achando que o colega, todo mundo que está ao redor tem que ter a mesma facilidade que ela.
mesmo sendo uma criança boa, uma criança afetiva, querida, mas naquele momento ela se irrita porque ela espera que o outro seja tão rápido quanto ela. E aí que vem essa ansiedade, da cobrança também de sempre conseguir compreender tudo, entender tudo, né? Ah, o professor explicou, você tem que entender. Não, existem pessoas que não vão entender. E justamente por ela ter uma facilidade, quem sabe, de aprendizagem maior. Né? Porque ela mesma identificou que ela tem que respeitar os outros, Isso, né? E ter paciência, respeitar. né? Exercer essa empatia. Essa empatia. Me diz uma coisa, Karine, no teu consultório, qual foi a criança, a idade menor, assim, ou casos que você já soube de crianças mesmo bem pequenas com ansiedade? É que depende de como a gente faz o diagnóstico, né? Então, em pré-escolares, crianças até 5 anos, normalmente se passa algumas instruções para a família, de manejo e tal, para não se incluir no diagnóstico, porque eles têm uma dificuldade maior de separação da família, então eles experimentam uma ansiedade natural de separação, mais nesse quesito. Então, acima de 5 anos, crianças de 5 anos em diante, mas principalmente crianças de 8 a 11 anos. Você falou uma coisa importante agora, até que lembrei do meu caso, assim, de uma vez, quando a minha filha era bem pequena, e eu falei para estava numa entrevista, assim, de trabalho, e falei que a minha filha era, acho que tímida, eu falei, e a psicóloga falou para mim, não coloque essa característica na sua filha antes que ela mesma se perceba. Exatamente. Né? E talvez não falar isso para a criança. É isso, vezes, dizer você é ansioso, né? Já colocar essa carga, né? Muitas vezes os pais colocam isso como uma característica de personalidade e aceita essa característica. Então, ele é ansioso. Não, ela faz isso porque ela é ansiosa. Não, ela não é ansiosa. Ela está ansiando por alguma coisa e é o adulto que precisa ensinar a criança a identificar sentimentos, a interpretar situações, porque o mundo para eles é tão novo e cheio de desafios que eles vão testando, vão tentando e se não tem ninguém para mediar isso, eles fazem da maneira deles. E a criança tem, sim, uma grande dificuldade de interpretação do que acontece. Se o pai perdeu o emprego, ela não entende que ele logo pode arrumar outro emprego. Ela capta algumas falas pela casa e ela interioriza que o pai nunca mais vai ter um emprego, vou ter que vender minha casa, vou morrer de fome. E vive muitas vezes isso com ela mesma. Então, até o cuidado do que os pais falam perante a criança, de assuntos de adultos, né? Não serem falados de forma tão aberta perto da criança, porque ela interioriza isso e passa a viver aquela verdade dela sem questionar os pais do que realmente está acontecendo. Jorge, você me falou antes de a gente entrar no ar que o diagnóstico, o tratamento é meio parecido para todas as idades, né? Sim. Eu queria que você me falasse um pouco sobre as consequências, que a gente não falou durante essa semana ainda. Até a gente citou com a médica psiquiatra no começo, que pode chegar uma depressão e tal. Sim. Mas é importante a gente falar para hoje que o pessoal está mais ligado nas crianças, né? Quais são as consequências de uma ansiedade não tratada, né? Não cuidada? Então, isso da depressão, né? A ansiedade, se não tratada, ela evolui para uma depressão. Então, normalmente a gente tem ansiedade e depressão caminhando juntas. Porque se imagina uma pessoa que ansia por tudo, o quanto que ela fica adoecida, o quanto que ela se debilita com isso, a energia que ela perde e aí ela se torna depressiva. Então, o grande prejuízo é que isso se alastra para o resto da vida. Então, uma criança não tratada na infância, e aí eu volto em algo que é de praxe eu falar, não é a criança unicamente que precisa ser tratada, a família precisa ser tratada. Onde existe uma criança com ansiedade, existe uma família ansiosa que colabora para esse sintoma. Então, o resultado disso é um adulto com dificuldades no trabalho, com dificuldades de relacionamento. No caso, a Geórgia, né? Se isso evolui, ela na vida adulta, ela vai se irritar no trânsito, ela vai se irritar no trabalho. A mãe dela falou, não sei se entrou na reportagem ali, porque a gente conversou bastante, vai nos trechos pro ar, que a mãe dela está preocupada com o vestibular, né? Por exemplo, que já é logo em seguida. Se ela está nervosa com as notas agora, imagina como vai ser no vestibular. Eu trabalho com uma terapia de MDR, é uma terapia para reprocessamento e dessensibilização de traumas. Então, eu trabalho a ansiedade, eu trato com essa terapia. E é muitas pessoas com ansiedade que vêm porque não conseguiram, travou na hora da prova. Não sabia o que escrever, tinha estudado, não conseguiu ir adiante, ou faz uma entrevista de emprego, sua, passa mal, tem os sintomas de ansiedade. Então, assim, as consequências são alguns problemas de desenvolvimento, que pode ter um atraso no desenvolvimento por conta de estar sempre ansioso com outras coisas e não viver realmente o que precisa, e a vida futura, né? Questão de notas, trabalho, desenvolvimento social, num próprio relacionamento
interpessoal que ela vai ter com ou um namorado, uma namorada, com colegas. Então isso se alastra para a vida. Quando a gente vê uma pessoa ansiosa, normalmente ela já era uma criança com ansiedade que não foi tratada e vem de uma família com esse sintoma. Tá certo. A Karine vai continuar aqui com a gente, ok? Tem muitas perguntas chegando aqui. Daqui a pouco a gente responde. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho, ver mais, já volta. Não sai daí.